Olá, eu sou Dila Brandão e esse é o nosso canal Pedagogia Sistêmica. Hoje eu quero falar para vocês o que é que pode nos apresentar quando uma criança tem um acesso de raiva na escola. O que é que o olhar sistêmico nos coloca sobre isso? O acesso de raiva na escola muitas vezes pode parecer ou pode ser um sintoma de que algo precisa ser revisto naquele sistema familiar, que algo precisa ser incluído naquele sistema familiar. E não somos nós, os professores, que vamos resolver isso. O nosso movimento com a criança é simplesmente olhar para isso ou até encaminhar para a coordenação para que possa conversar com essa criança. Eu vou contar um exemplo para vocês de uma situação vivenciada, né? Uma mãe, ela teve uma criança e o pai não quis reconhecer e assumir essa criança. E essa criança, eu vou fazer um movimento para que vocês possam ver, tá bom? Movimento sistêmico aqui. Essa criança, ela quando estava na escola, ela fazia de tudo para sair da sala de aula. Então, dentro da sala de aula era o momento, o local de aprendizado, o local de aprender, o local de estudar, o local de interagir com os amigos. Mas essa criança sempre dava um jeito de sair da sala de aula. Às vezes de tirar o professor assim do contexto para que o professor fala: você vai sair da sala, você vai para o corredor, ou você vai para a coordenação, ou você vai para a direção. Mas essa criança tinha um desejo de sair da sala de aula. É quase um desejo de ser, desculpa o termo, até pesado dizer, mas um desejo de ser expulso daquela sala. Parece que aquela criança sempre queria estar longe da sala e longe dos seus amigos. Pois bem, esse caso foi levado para a direção, para a coordenação da escola, que foi conversar com a mãe dessa criança. E aí o que nós percebemos que nessa conversa, que essa mãe cuidava dessa criança sozinha. E aí, conversando com a família, nós fomos ouvindo a família, ouvindo essa família dessa mãe com essa criança, e a mãe nos contou um pouco mais sobre essa história. Essa mãe contou que teve um relacionamento com uma pessoa que não assumiu a criança, e ela assumiu a criança sozinha. Mas um belo dia, enquanto ela estava passeando pela rua com o menino, com a criança, a mãe avistou esse pai e disse para a criança assim: olha lá, aquele lá do outro lado da rua é o seu pai. Mas ele não quis saber de você. E a mãe falou realmente dessa forma: ele não quis saber de você, ele nunca procurou você. E a criança então visualizou o seu pai, viu o seu pai naquele movimento e ficou com aquela dor no coração. E essa mãe, nesse momento, era o que era possível fazer. Nós entendemos que era o que era possível essa mãe doar. Mas esse movimento de que essa criança tem uma dificuldade de poder amar o seu pai, porque como é que essa criança vai dizer para essa mãe que ama aquele homem do outro lado da rua, né? Ela tem essa dificuldade de dizer isso, mas essa criança ama profundamente esse pai, mesmo sem conhecer, porque esse pai está nas células dessa criança, esse pai vive ali no 50% do material genético que constituiu essa criança. 50% foi dessa mulher e 50% foi desse homem, ainda que eles não convivam. Essa criança foi constituída 50% do material genético desse e 50% do material genético dela. Então essa criança traz em seu corpo células desse homem e dessa mulher. Essa criança traz em si memórias, lembranças, conceitos desse homem e dessa mulher. Quando essa criança não pode amar essa pessoa, ela pode amar somente um lado, é como se algo dentro dela estivesse não sendo visto, estivesse sendo negado. Então, muitas vezes a criança, já que ela não pode expressar o seu amor pelo seu pai e pela sua mãe, o seu pai, né, se exclui, sai aqui de cena. Qual o movimento da criança, então? Ah, meu pai não pode ficar na minha casa, né? Para a criança não importa se o pai quer ou não, quem tem razão ou não, a criança só não pode conviver. Então qual é o movimento? Eu também não fico na escola, eu também atravesso a rua, né? Eu também me coloco do outro lado, eu também fico longe, eu também não pertenço.
E às vezes a raiva, ou a exclusão, ou a necessidade de sair de perto da criança, ou a necessidade de sair da sala de aula está nos apontando para algo que a criança quer trazer para perto. Por que a criança sai sozinha da escola? O que é que está longe dessa criança? O que é que está do outro lado da rua dessa criança? Às vezes eu saio da sala de aula, eu vou para o corredor para ver se eu encontro. Se eu encontro quem? Se eu encontro ele, o meu pai. Se eu encontro ele. Então essa criança expressa que ela está em busca de algo, em busca de alguém. Ela expressa na escola sempre um comportamento, nós chamamos de sintoma. Ela sempre apresenta um sintoma de algo que precisa ser ajustado no teu sistema familiar. E nós, quanto escola, nós não podemos movimentar isso, nós nem temos condições disso. Imagina conversar com esse homem, ajustar a situação sobre essa mulher, isso não nos compete, mas nos compete olhar para essa criança com amor. E nós podemos dizer para ele, aqui na escola você pode amar o seu pai. Como é que eu posso dizer isso para uma criança, Dila? Se eu não posso me meter então na vida dessa família, eu posso fazer movimentos com essa criança de desenho livre, por exemplo, e pedir que ela desenha quem ela mais ama. E às vezes a criança vai desenhar, mas ela nem vai dar nomes. Às vezes ela só vai pôr um vulto ali. A gente pode dizer para essa criança, e suponhamos que essa criança comenta, mas o meu pai não me quis. O meu pai passou do outro lado da rua e nem me olhou, professora. E aí você pode dizer assim, sim, mas ele deu a vida para você. Quando eu olho para você, eu olho também para ele. E o coração da criança se enche de alegria. Então, às vezes, e fazer a criança também fazer exercícios de imaginação. Você pode dizer assim, se você conhecesse seu pai, o que você acha que você se parece com ele? E deixa a criança falar. Esse movimento de falar, esse movimento de imaginar, esse movimento de pensar como seria, é um movimento que a criança está amando profundamente. Às vezes até o movimento de fazer um desenho para esse pai, ou um desenho mesmo que ele não cite que é o pai, mas um desenho livre onde ele pode colocar aquilo que ele sente. Simplesmente pedir para ele desenhar aquilo que ele ama, né? É um movimento que a gente está liberando essa criança para amar livremente. Então, muitas vezes, o acesso de raiva na escola, os comportamentos agressivos, o comportamento de querer sair, de querer... Por que eu faço tudo tão diferente na escola, né? E a nossa tendência é dizer assim, menino, tá todo mundo sentado, senta também, fica quieto. É como se a criança nos dissesse assim, nos falasse assim, tá todo mundo sentado porque todo mundo tem o pai e a mãe. Eu não consigo ficar sentado, porque o meu pai está na rua, lá do outro lado da rua. Então, o nosso olhar amoroso, de olhar para essa criança e acolher a alma dessa criança e dizer, eu vejo você, eu vejo sua dor, e aqui você pode amar o seu pai, pode ser às vezes um exercício. Pode ser às vezes um movimento de respirar e imaginar como seria esse pai, né? Pode ser às vezes eu não preciso nem tocar no nome do pai, mas pedir para essa criança fazer um desenho daquilo que ela ama. É como se eu permitisse que aqui na escola essa criança pudesse amar 100% quem ela é. 50% do material genético que é da mãe e 50% do material genético que ela é, que é o pai. Então a criança pode ser amada 100% do que ela é. E as questões familiares, né? Não nos compete. Talvez se houver uma abertura, a gente pode conversar com leveza, pedir para que essa criança olhe para que essa família olhe para esse sintoma com um pouco mais de atenção, com outras lentes, com lentes mais amorosas, mas para nós, dentro da escola, só nos compete sermos apenas os professores, ou apenas os coordenadores, ou apenas os diretores, até apenas os supervisores. Não nos cabe nos metermos ali na família, nos problemas da família. A menos que seja um caso que precisa ser encaminhado para o conselho tutelar, sim, isso é a nossa tarefa. Aí nós podemos fazer, nos compete, é algo que nos compete. Nós não devemos nos meter naquilo que não nos compete, ok? Olhar para a alma das crianças com amor e com sabedoria já é bastante coisa. Segue o nosso canal, aperta o sininho que aqui vai ter muito mais conteúdo sobre pedagogia sistêmica, sobre ordens do amor, sobre as novas lentes de amor para a educação. Bye, bye!